global entre o Canadá, por um lado, e a União Europeia e os seus Estados-membros, por outro, assinado em Bruxelas em 30 de outubro de 2016, e depois 4 projetos de resolução, um dos Verdes, um do PCP, um do Bloco de Esquerda e um do PAN, todos eles pela rejeição deste mesmo Acordo Económico e Comercial Global. Tem a palavra a Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, que eu aproveito para dar boas-vindas a este plenário para intervir em nome do Governo. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É para mim uma honra estar pela primeira vez neste hemiciclo e fazê-lo para vos propor a aprovação do Acordo Económico e Comercial Global entre a União Europeia e o Canadá. O CETA é o mais moderno e o mais abrangente dos múltiplos acordos dos quais Portugal é signatário. Trata-se, neste caso, de um acordo com um parceiro com quem partilhamos seguramente interesses comerciais que são complementares, mas também uma história baseada em valores, interesses comuns e um compromisso compartido com o desenvolvimento sustentável e com altos padrões ambientais, de segurança alimentar e de defesa do consumidor. Desta forma, se procura regular o comércio internacional e dar, assim, um contributo importante para a regulação da globalização. Como já foi dito aqui várias vezes, pensamos que este acordo trará para a União Europeia e para Portugal oportunidades económicas importantes na área dos bens e dos serviços, dos fluxos de investimento, da criação de emprego e no reconhecimento de qualificações profissionais. Ao longo das negociações, Portugal pugnou pelos seus interesses de maneira a garantir-se, entre muitas outras coisas, a proteção dos direitos de propriedade intelectual e o reconhecimento de 20 indicações geográficas portuguesas. O CETA preserva igualmente o direito a regular da União Europeia. A União não abdicou da prerrogativa de adotar normas mais exigentes no futuro e de gerir de forma mais adequada os serviços públicos. O CETA consagra um novo modelo de Tribunal de Investimento bilateral, que, é certo, não sendo perfeito, dá maior segurança jurídica às partes pela designação de juízes nomeados pelos Estados-parte do acordo. Reconhecemos aqui que o acompanhamento do processo negocial pelo Parlamento Europeu e pelos Parlamentos nacionais constitui um mecanismo importante para assegurar a transparência nas negociações e dar resposta às legítimas preocupações de alguns setores económicos e políticos. Ao longo do processo, foram feitas várias audições parlamentares, responderam-se a muitos pedidos de esclarecimento apresentados pelos senhores deputados e pela sociedade civil, realizaram-se numerosas conferências e, em resposta a uma resolução desta Assembleia, tiveram lugar 3 grandes debates em Lisboa, Lessa da Palmeira e Leiria, um dos quais com a presença da Comissária Europeia para o Comércio. Sabemos que nesta matéria sempre persistirão pontos de vista diversos, mas queremos que muitas das preocupações foram atendidas e clarificadas. Será, contudo, importante continuar a acompanhar de perto a implementação deste acordo com mecanismos de monitorização e ações de informação e promoção que permitam às empresas, sobretudo às PMEs, usufruir de benefícios concretos. Finalmente, estou confiante de que a entrada em vigor provisória do acordo, mesmo que parcial, contribuirá também para tranquilizar as preocupações que ainda possam subsistir. Muito obrigada. Muito obrigado, Senhora Secretária de Estado. Tem dois pedidos de esclarecimento. Senhor Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado. Os Verdes estiveram desde sempre, desde o início, contra este acordo. E esta firme oposição decorre não só da forma secreta e muito pouco transparente como o processo foi negociado, mas também pelo seu conteúdo e pelas implicações que representa para o nosso país. Mas, para além disto, este processo de ratificação está verdadeiramente inquinado. Eu acho até que em democracia nunca vimos um processo tão inquinado como este. É que a entrada em vigor provisória do acordo representa uma manobra absolutamente estranha e até ilegítima por parte da União Europeia face aos Estados-membros, porque a entrada em vigor provisória deste tratado coloca-nos perante uma espécie de facto consumado, o que transforma este processo de ratificação num simples ato para cumprir calendário.
E face ao que está em causa com este acordo, este processo de ratificação acaba por se reduzir a um mero faz de conta, o que, a nosso ver, é absolutamente inadmissível e inqualificável. Mas, Senhora Secretária de Estado, como sabe, o Governo belga requereu ao Tribunal de Justiça da União Europeia uma análise ao CETA para que este Tribunal possa aferir da conformidade deste acordo com os tratados europeus e com os direitos fundamentais. O que pergunto é o seguinte: não seria mais sensato aguardar pela decisão desse Tribunal antes deste processo de ratificação? O que é que motiva esta pressa toda? Muito obrigado. Tem ainda um segundo pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado, são cada vez mais as vozes que se levantam contra o CETA e os retrocessos nos direitos sociais, ambientais, de saúde pública, de desregulação, de desproteção e destruição da capacidade produtiva de importantes setores produtivos portugueses. Gostaria de lhe perguntar, Sra. Secretária de Estado, como é que o Governo pretende preservar os interesses nacionais, defender a produção nacional, os direitos sociais, os laborais, os serviços públicos, face a este acordo. Em concreto, Sra. Secretária de Estado, como é que vai defender a agricultura e a produção agrícola que deve obedecer ao princípio da precaução e que no acordo foi abdicado? Como vai defender a saúde dos consumidores que corre sérios riscos devido ao abandono deste princípio da precaução? Como é que o Governo vai defender os produtos de denominação geográfica protegida? A Sra. Secretária de Estado disse que o Governo fez uma grande pressão e conseguimos 20. Sra. Secretária de Estado, são 137 os produtos de denominação de origem protegida portugueses que existem e que foram deixados ao abandono. Como é que vai salvaguardar e defender os direitos dos trabalhadores, Sra. Secretária de Estado? Como é que o Governo vai, perante um acordo em que só tem informações vagas, princípios que não são vinculativos? Eram estas as questões concretas que lhe deixamos, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigado. Tem a palavra para responder a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Faz favor, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, em resposta às perguntas que foram colocadas, este acordo é um acordo misto e, portanto, só entrará em vigor no dia 21 de setembro a parte do acordo que é da competência da Comissão Europeia. Todo o resto do acordo, que é da competência nacional, não entrará em vigor neste momento e só entrará em vigor depois dos Parlamentos Nacionais se terem pronunciado. Quanto aos outros aspectos, pois temos várias questões que é necessário tomar em consideração. Este acordo terá um importante impacto positivo em relação às PMEs. Ele vai evitar duplicação de auditorias, vai fazer com que se possam manter os estándares que existem e que possam melhorar algumas destas questões. Quanto aos direitos laborais, eles não estão a ser postos em causa. Há um compromisso também do Canadá em relação a estes direitos laborais e a adesão às convenções da OIT. Não se alteram os direitos dos trabalhadores, apenas as empresas têm a ganhar com ganhos económicos com este acordo. Portanto, nós entendemos que este é um acordo dinâmico, um acordo já ultrapassou o seu tempo, peço-lhe para concluir, Sra. Secretária. E que, termino já, Sr. Presidente. De todas as maneiras, agradeço e tomei boa nota das intervenções dos senhores deputados. Recordo que o CETA já foi ratificado pela Espanha, pela Letónia, por Malta e pela Dinamarca e Portugal pode ser o próximo país a fazê-lo, se os senhores deputados assim o entenderem. E com franqueza, se não conseguirmos fazer um acordo com o Canadá, com um parceiro estratégico da União Europeia e também de Portugal, com quem poderemos negociar no futuro. Muito obrigada. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Hoje é um dia triste para a nossa democracia. Um dia triste porque discutimos a possibilidade do poder político ceder aos interesses do poder económico. Discutimos a possibilidade de entregar parte da nossa soberania aos poderes das multinacionais.
Discutimos a possibilidade de renunciar aos nossos tribunais para entregar os litígios entre as multinacionais e o nosso país a tribunais arbitrais como as multinacionais tanto gostam. Discutimos a possibilidade das multinacionais poderem intentar ações contra o Estado português se aquelas entenderem que as políticas desencadeadas pelos seus governos comprometem a expectativa de lucro das multinacionais. Lembramos, a este propósito, as ações que, ao abrigo de um acordo semelhante, a tabaqueira Philip Morris intentou contra o Estado do Uruguai e da Austrália, exigindo milhões e milhões de dólares pelo facto destes países, a pensar na saúde dos seus cidadãos, implementarem políticas antitabagistas. A multinacional do tabaco entendeu que estas políticas perturbavam a sua expectativa de lucro e recorreu para os tais tribunais arbitrais. Uma multinacional sueca intentou uma ação contra o Estado da Alemanha porque a Alemanha decidiu abandonar a energia nuclear. Estes são apenas dois dos muitos exemplos que aqui poderiam ser referidos, mas que ilustram a viragem que o CETA vai provocar. Os governos e as autarquias vão deixar de ter como preocupação central a resposta aos problemas dos respectivos países e dos seus cidadãos, porque a grande preocupação passa a ser apenas não perturbar o lucro das multinacionais. Mas mais, se Portugal ratificar o CETA, estará a alinhar num retrocesso civilizacional, podendo até ser objeto de chantagens corporativistas. Tal como evidenciam experiências anteriores, abriremos a porta à sobreposição de interesses corporativos em detrimento da soberania nacional, da capacidade de definir livremente políticas económicas, sociais e ambientais e de defesa do interesse público. Do ponto de vista ambiental, o CETA deixa em aberto a possibilidade das empresas contornarem legislação e acordos internacionais como o Acordo de Paris, pondo em risco quaisquer esforços que se sirvam para combater as alterações climáticas. Na agricultura, terá impactos negativos nas pequenas e médias produções e na produção e na comercialização de produtos regionais, desde logo porque vários produtos portugueses ficarão desprotegidos, o que provocará quebras nos rendimentos dos produtores. Note-se que mais de 140 produtos protegidos em Portugal, apenas 20 estão protegidos pelo CETA. Ao nível da segurança alimentar, registramos as diferenças entre as normas europeias e as do Canadá, no que diz respeito aos transgénicos, aos fatores de crescimento, às hormonas e ao bem-estar animal, sendo o Canadá muito mais permissivo e muito menos rigoroso do que a União Europeia. Ora, face ao que está em causa, os Verdes consideram que o CETA deve ser rejeitado por esta Assembleia e, por isso, apresentam uma iniciativa legislativa exatamente nesse sentido, para rejeitar a ratificação do CETA. Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz. Por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o PCP rejeita o CETA, rejeição que resulta do facto deste acordo atentar contra a soberania nacional, os interesses dos povos e os direitos sociais, laborais e democráticos. A rejeição do acordo nada tem a ver com a apologia de políticas isolacionistas que alguns querem fazer crer. O Acordo Económico e Comercial Global entre a União Europeia e o Canadá, que hoje discutimos, não é um simples acordo de comércio. É um acordo que não se cinge apenas a eliminar tarifas aduaneiras, mas visa eliminar as barreiras técnicas e regulamentares através da criação das denominadas cooperação regulatória. Ou seja, o CETA tem como objetivo avançar ainda mais na liberalização do comércio e dos serviços, apontando a eliminação de quaisquer barreiras ao domínio das transnacionais sobre as economias de Estados soberanos, forçar a harmonização legislativa, revendo em baixa o acervo regulamentar, social, laboral, ambiental e higiênico-sanitário. O acordo vai ainda mais longe e procura impedir os Estados e os cidadãos de defender os seus interesses, impondo um instrumento jurídico, o ICS, que se sobrepõe às jurisdições e instituições soberanas do Estado. E o CETA a ser ratificado implicará, contrariamente
relativamente, Sra. Secretária de Estado, àquilo que disse a um retrocesso nos direitos sociais, laborais, ambientais e de saúde pública e levará à desregulação, à desproteção, à destruição da capacidade produtiva. Mas, no essencial, Sra. Secretária de Estado, Srs. membros do Governo, o CETA contribuirá para aumentar as pressões para nivelar por baixo as condições de trabalho e enfraquecer os direitos dos trabalhadores. Não podemos deixar aqui de recordar, Sra. Secretária de Estado, do processo das negociações. Não foi um processo de negociação democrático, foi um processo que foi feito às escondidas, no maior secretismo e contra aquilo que foram as vontades das populações. Rejeitamos o CETA e os demais acordos livres de comércio. Afastamos-nos completamente da posição assumida pelo governo português de aceitação de mais esta imposição da Comissão Europeia e, por isso, apresentamos uma iniciativa legislativa que rejeita a aprovação para a ratificação do CETA entre a União Europeia e o Canadá. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, encontramos-nos hoje na última ocasião de possível debate público sobre o CETA e o Bloco de Esquerda não pode deixar de lamentar que assim seja, pois não se conhece ainda estudo de impacto para Portugal. As negociações durante anos foram bastante blindadas à opinião pública, não se tiveram em conta as contestações e os alertas dados por várias organizações, sindicatos e até alguns governos e, essencialmente, não se ouviram os cidadãos e cidadãs. E hoje voltamos ao tema em plenário, mas tal não significa, está bem longe disso, que se possa afirmar aqui que houve um debate público alargado e que se tenha chegado ao conhecimento das pessoas do que está em causa, porque isso, pura e simplesmente, não corresponde à verdade. E estes processos, infelizmente, sempre foram assim. A União Europeia tem-se pautado por processos pouco ou nada democráticos e o argumento que agora se utiliza da tentativa de regular a globalização é, em especial neste caso, um falso argumento, porque ele serve para esconder aquilo que realmente está em causa, o favorecimento das grandes corporações. Porque estamos perante uma nova geração de acordos comerciais, este é apenas o primeiro que está prestes a ser concretizado, que não são mais apenas acordos comerciais, são acordos comerciais e de investimento altamente complexos, que dão um poder demasiado elevado às multinacionais e retiram efetivamente aos Estados poder de decisão política em prol dos cidadãos, e já aqui foi referido. Não podemos deixar de nos focar, no entanto, no elemento mais gravoso deste acordo e que é também alvo daquilo que será a ratificação por parte dos Parlamentos Nacionais, que é o mecanismo arbitral de resolução de litígios. É um dos temas sobre os quais os Parlamentos Nacionais se pronunciam e percebe-se porquê. Porque, na verdade, é um modelo que permite a desaplicação do direito interno, seja ele nacional ou europeu, colocando em risco até o princípio do Estado de Direito democrático vertido no artigo 2º da Constituição da República Portuguesa. Mas também porque rejeita o princípio dos tribunais enquanto órgãos de soberania do Estado, também previsto na nossa Constituição. E isto acontece muito simplesmente porque se pretende criar um tribunal privado, o que coloca em causa a própria natureza pública da justiça, que se irá reger pelo próprio acordo e não pelo direito nacional ou europeu. E, portanto, estamos perante uma espécie de pescadinho de rabo na boca e, portanto, estamos perante um tribunal que é autossuficiente, é criado por um acordo e rege pelas regras desse mesmo acordo, sem responder a mais nenhuma legislação, seja ela nacional ou europeia. E, portanto, está também longe do escrutínio público e é desequilibrado, pois nesta suposta balança o poder está todo colocado do lado dos investidores. E os alertas, Sra. Secretária de Estado, têm sido dados, nomeadamente pela Associação Nacional de Juízes Portuguesa, a Associação Europeia de Juízes, os magistrados do Ministério Público, a própria Associação de Juízes Alemães, a jurisdição do Tribunal de Justiça Europeu sobre tribunais arbitrais. Não faltam alertas sobre este mecanismo e sobre o perigo que este mecanismo representa para a democracia. E atende-se também ao processo que decorre ainda hoje contra o governo canadiano, que assenta exatamente em premissas que dizem muito à nossa Constituição. O princípio
princípio da igualdade, mas também do acesso ao direito e à tutela jurisdicional. Senhores deputados e senhoras deputadas, infelizmente não foi dada até hoje a atenção merecida a este acordo, que abre um precedente para novos acordos que se avizinham, nomeadamente com o Japão. Não foi por falta de alertas, seja a nível europeu ou aqui no nosso país. Deliberadamente não se ouviram as organizações ambientais, laborais, proteção de dados, agrícolas, de saúde pública, de direitos de autor, enfim, poderíamos aqui continuar. Porque se o tivessem feito, tanto as instituições europeias como os governos, com certeza não estaríamos aqui hoje a debater a possibilidade de ratificação do CETA. E por uma razão muito simples, porque o acordo é mau, vai ter consequências ainda não totalmente perceptíveis, não protege os cidadãos nem os produtores e inicia, e isto é essencial, um caminho de alteração profunda de como vemos o Estado de Direito democrático, de como vemos e assumimos o papel legislador desse Estado e de como vemos até o exercício da soberania popular. E estes conceitos deveriam estar na base do que é criado ou do que é acordado pela própria União Europeia e por Portugal. E são postos completamente de lado e ficam também feridos, o Bloco de Esquerda considera que ficam feridos com a ratificação deste acordo, princípios constitucionais do nosso país. E, portanto, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, e vou concluir com uma frase, Sr. Presidente, se queremos ser responsáveis perante os cidadãos e cidadãs e se queremos zelar pela sua proteção, pelos seus interesses e pela própria Constituição, só temos uma opção: vetar o CETA. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, do PAN. Faz favor, Sr. Deputado. Boa tarde, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Srs. Secretários de Estado. Falemos hoje de responsabilidades políticas. Hoje, PS, PSD e CDS, partidos do arco da governação, ratificarão o CETA em plena consciência, um ato transnacional entre a União Europeia e o Canadá, que é feito à medida de uma elite corporativa, mas trabalhado à revelia dos cidadãos e sem salvaguardar importantes interesses de todos nós, como a proteção ambiental, produção agrícola ou bem-estar animal. Este tratado foi durante anos negociado a portas fechadas, longe do olhar dos meios de comunicação e com a conivência política não só dos deputados nacionais como das suas famílias políticas europeias. PS, PSD e CDS decidem hoje penhorar milhares de empregos de classes baixas e médias a uma elite empresarial multinacional. PS, PSD e CDS decidem hoje hipotecar o já avançado crédito climático que as nossas sociedades extrativistas têm e garantir que o projeto europeu é cada vez mais um sonho por cumprir em vez de se tornar uma realidade. O descrédito graça com estes exemplos de más políticas públicas. Mesmo depois de o PAN ter aprovado aqui no Parlamento uma resolução para se debater profunda e abertamente o CETA, na sociedade portuguesa, apenas 3 condicionadas e circunscritas conversas a que o Governo chama de grandes debates foram tidos. Se este acordo é assim tão bom, tão vanguardista, tão tudo, ao contrário dos relatórios técnicos de organizações não governamentais do ambiente, de observatórios e institutos, de sindicatos, de sociólogos, economistas e de outras entidades que vêm alertando, por que não o defender calorosamente num verdadeiro debate integrado e participativo? Mas nós sabemos porquê. Porque falharia na prova final e quanto mais se soubesse o que se propõe mudar com o CETA, mais a opinião pública mudaria em relação ao mesmo. Assim, de fininho, despimos ainda mais a nossa democracia do melhor que ela tem, a participação e a transparência. Esperemos que os portugueses compreendam o que o PS, o PSD e o CDS estão a validar, que percebam quem hoje hipoteca o presente do país e o futuro da Europa. Isto porque, mais à frente, de nada servirá atribuir as responsabilidades, as externalidades e aos mercados, como tão usualmente é feito neste Parlamento e pelos responsáveis políticos do costume. Cá estaremos para pegar nos cacos e arrumar a casa, mas não nos fartaremos de vos dizer: nós avisamos. Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Cesário, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
O PSD vai votar favoravelmente o projeto de resolução do Governo que aprova o CETA, assinado em 2016, depois de várias rondas negociais realizadas entre 2009 e 2014. O nosso voto assenta em razões que têm essencialmente em conta os superiores interesses de cidadãos e o futuro do projeto europeu que defendemos, assente no primado do humanismo, na democracia e no desenvolvimento. Para nós, o CETA começa por significar a concretização de uma efetiva cooperação política e económica entre dois espaços com valores sociopolíticos e níveis de progresso semelhantes. O Canadá é um país extremamente desenvolvido, com regras de organização empresarial e de proteção aos trabalhadores e ao ambiente perfeitamente conciliáveis com as dos países da União Europeia. Claro que sabemos bem que este acordo implica grandes desafios para o nosso universo empresarial e laboral, que tem sabido corresponder a outros impactos bem recentes e que tem agora mais uma oportunidade para aperfeiçoar métodos de produção e modelos organizacionais que, de certo, gerarão mais produtividade e mais emprego. Por outro lado, este acordo traduz uma clara aproximação entre países que rejeitam em absoluto o isolacionismo e o protecionismo, questão particularmente importante no momento em que se avolumam tendências pouco consonantes com a aproximação entre os povos e a cooperação entre os países. Pena é que alguns dos que se ouvem a miúde criticar com grande veemência aqueles que defendem essas posições mais isolacionistas venham agora, contraditoriamente, atacar soluções que visam exatamente combater o isolamento das nações e o protecionismo defensor dos mais privilegiados. Exatamente. Mas, senhores deputados, não nos esquecemos igualmente que o Canadá alberga uma significativa comunidade portuguesa, que hoje deverá possuir mais de 600 mil elementos disseminados por todas as suas províncias. Trata-se de uma comunidade perfeitamente integrada, que tem uma participação ativa em todas as áreas da sociedade canadiana, cuja multiculturalidade dá garantias de plena integração a pessoas das mais variadas origens, num exemplo que deve ser permanentemente seguido. Também por isso é importante a celebração deste acordo, pois todos nós, europeus e canadianos, temos muito para fazer em conjunto para melhorar ainda mais os modelos sociais, culturais e económicos em que assentam as nossas sociedades. Finalmente, senhores deputados, não resisto a recordar o modo como o Bloco de Esquerda decidiu criticar a parceria de cooperação económica União Europeia-Canadá, que igualmente temos discutido paralelamente com o CETA. Lamenta o Bloco que, cito, tanto o CETA como o TTIP surgem para servir os interesses económicos das empresas. Repito, para servir os interesses económicos das empresas. Será possível que em pleno século XXI ainda se tenha uma visão desta natureza passadista, ignorando que são as empresas o grande fator de desenvolvimento do mundo? Obrigado, que, de um modo geral, elas assentam a sua relação numa lógica personalista, geradora de emprego e de riqueza? Como é possível conceber o desenvolvimento sem empresas, senhores deputados? Será que o CETA não deverá ter exatamente entre os seus principais objetivos o apoio ao universo empresarial? É com este tipo de parceiros, com esta visão passadista, que o Governo assenta a sua lógica governativa, o que obviamente não deixará de ter graves repercussões a prazo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP o Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, Sr. Presidente, que comece por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado Ana Paula Zacarias na primeira intervenção neste plenário, mas também que cumprimento a anterior Secretária de Estado, neste momento que se senta na bancada do Partido Socialista, Margarida Marques, porque sei que também trabalhou muito neste mesmo processo. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, este acordo de livre comércio é muito importante por três ordens de grandeza e a ratificação que nós estamos aqui a discutir hoje é muito importante por três ordens de grandeza. A primeira é a importância económica que este acordo tem.
com mais investimento, com mais crescimento, com mais comércio, vamos conseguir gerar mais riqueza e este acordo comercial é de especial importância para Portugal. Basta, aliás, olharmos para o mapa. Portugal muitas vezes é, na geografia europeia, um país periférico, é certamente um país central na geografia atlântica e o que a União Europeia está a fazer é estabelecer e aprofundar estes mesmos laços com o Canadá, que ainda por cima é um país que tem padrões de qualidade alimentar, de segurança ambiental, de proteção social muito parecidos com os nossos. Certamente que outros partidos gostariam de fazer isto, eventualmente com países como a Venezuela ou a Coreia do Norte, mas parece-nos que estes são mais semelhantes àqueles que são os nossos padrões europeus e, muito curiosamente, os estudos dizem todos de uma forma muito clara que este acordo pode potenciar um crescimento na União Europeia de cerca de 12 mil milhões de euros, sendo que no caso português, Portugal pode ser o país que se representa o segundo maior beneficiário. Nós sabemos que neste momento as exportações de Portugal para o Canadá representam somente 0,8% de todas as nossas exportações, mas também sabemos que com isto pode significar a abertura a um mercado de cerca de 300 milhões de consumidores para as 1.400 empresas portuguesas que já lá estão, mas acima de tudo para muitas outras empresas portuguesas. E nesse sentido foi muito importante, porque há desafios também que este acordo nos coloca, foi muito importante termos conseguido, por exemplo, a proteção da maioria das nossas denominações de origem protegida, mas também conseguindo o desmantelamento de um conjunto de barreiras pautais, mas também de muitas barreiras não pautais, que são muitas vezes onde estão os maiores entraves. A segunda importância de nós temos neste momento no quadro europeu a ratificação deste mesmo processo é que nós sabemos que há hoje na Europa, quer do lado do Atlântico, quer também do lado de cá do Atlântico, uma enorme onda populista, uma enorme onda protecionista e isolacionista e às vezes até muito barulhenta, que é contra o comércio livre, que é contra a regulação da globalização e essa onda vê-se quer à extrema-direita, quer à extrema-esquerda, e também temos aqui connosco representantes dessa mesma onda nas bancadas que se sentam aqui à minha frente. E é importante, nesse sentido, nós demonstrarmos que a União Europeia não se deixa aprisionar por esse discurso, que é um discurso que leva sempre a que as barreiras se imponham e, nesse sentido, a própria União Europeia possa crescer menos. Mas há um terceiro aspecto que é muito importante, que é a confissão que o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português e o PEV fazem neste debate. Estes três partidos são três partidos que suportam hoje a solução governativa em Portugal. São partidos que têm um poder efetivo e tinham o poder efetivo de travar este acordo se quisessem. Bastava ter incluído nas bases programáticas que assinaram com o Partido Socialista a travagem deste mesmo acordo. E por isso mesmo nós sabemos que os senhores não o fizeram. Eu sei que os senhores são muito vocais aqui neste Parlamento, mas parece-me que é um bocadinho aquela vocalidade, citando aqui um ditado popular, certamente seria do agrado do Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, parece-me que é um bocadinho aquela lógica do cão que ladra muito, mas depois não morde. É exatamente assim que os senhores estão neste processo. Obrigado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Lara Martins. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. membros do Governo, cumprimento a Sra. Secretária de Estado e faço votos de muito sucesso no exercício governativo. Senhoras e Srs. Deputados, estamos a um pequeno passo de aderir em pleno ao Acordo Económico e Comercial Global entre a União Europeia e o Canadá, outros já o fizeram. Estamos também a um pequeno passo de se abrir um leque de novas oportunidades para as nossas empresas, já com a entrada em vigor provisória do CETA no próximo dia 21 de setembro, como assim entendeu o Parlamento Europeu. É com pequenos passos, mas com uma grande visão, que estamos a construir um Portugal melhor. Um Portugal melhor com a taxa de desemprego mais baixa dos últimos 8 anos, com as exportações a crescer 3 vezes mais que no final de 2015, com a economia a crescer mais do que na zona euro e na União Europeia. Um Portugal melhor com a saída da classificação de lixo na notação da dívida portuguesa, com melhores condições de acesso ao financiamento pelo sistema financeiro e pelas empresas portuguesas. Um Portugal melhor, com a criação de condições mais favoráveis para o aumento das nossas exportações e do investimento, como é exemplo a negociação deste acordo. Já muitas vezes o afirmamos, este acordo está num novo patamar, numa nova geração de acordos comerciais da União Europeia. É um acordo ambicioso, em que merecem destaque 5 grandes potencialidades.
Primeiro, a eliminação de 99% dos direitos aduaneiros sobre bens e de barreiras não pautais, sem pôr em causa os padrões e regras europeias. Segundo, a equidade na proteção de direitos de propriedade intelectual, com o reconhecimento pela primeira vez do Sistema Europeu de Indicações Geográficas. Terceiro, a liberalização dos serviços do investimento com a reserva dos serviços públicos. 4, a criação de um novo instrumento de resolução de conflitos de investimento. E 5, o compromisso quanto ao comércio e desenvolvimento sustentável, nomeadamente acordos e padrões internacionais na área do trabalho, do ambiente, entre outros. Com o CETA, perspectiva-se o incremento das relações comerciais e de investimento entre Portugal e o Canadá, sobretudo tendo em conta a eliminação das taxas alfandegárias em segmentos industriais tradicionais na nossa economia e com potencial de exportação para o Canadá, como é o caso dos têxteis de lar e do calçado, e também de salientar o aumento da cota alocada à importação de queijos da Europa para o Canadá. É por isso importante o Governo concentrar-se em dar continuidade ao diálogo e ao apoio às empresas, em particular nestes setores de maior potencial de exportação, e às PMEs, para que estas conheçam e saibam tirar o maior partido das vantagens do mercado canadiano. O contínuo sucesso das empresas portuguesas, num mundo onde a concorrência e as cadeias de valor são globais, exige um acesso mais fácil aos mercados estrangeiros. A União Europeia tem um papel fundamental neste processo. Aliás, neste momento, na União Europeia estão em vigor ou em fase de negociação acordos comerciais com mais de 140 parceiros em todo o mundo. De facto, a política comercial é uma prioridade da União Europeia e ainda na semana passada o Presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, anunciou um conjunto de propostas e iniciativas para tornar a política comercial mais transparente e mais responsável. Neste sentido, lançamos também o desafio ao Governo para que se comprometa cada vez mais em assegurar a participação das empresas e trabalhadores, associações, câmaras de comércio, ONGs, mas também das regiões autónomas na definição da política comercial europeia e nos acordos que se avizinham, para que estes também cada vez mais respondam melhor aos interesses do nosso país. Termino. Ao ratificar este acordo, Portugal reitera também a sua vocação de país moderno e aberto ao mundo e envia um sinal contrário às tendências protecionistas e isolacionistas que têm ganho fôlego nos últimos tempos.